segurando o Zé Bezeugas lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mofados. O meu nome é Caio. E aqui é a Camila, e hoje vai rolar um papo cultural, mas também que vai edificar na fofoca. Só uns contextos históricos básicos pra gente poder entender o contexto, né? A fofoca histórica é a respeito do fim do casamento do Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, e ele era casado com a Catarina de Aragão e se separa dela para casar com a Ana Boleyn, que era a dama de companhia da sua esposa, né? Então ele larga a Catarina de Aragão, que era uma espanhola, para casar com a Ana Boleyn. Só que para chegar nesse ponto todo aí, a gente tem que entender mais ou menos o que está acontecendo na Europa naquele momento. Vocês devem saber que durante toda a Idade Média a Igreja Católica exerceu um controle muito forte sobre toda a população da Europa Ocidental, né? Que são os países famosos, França, Itália, Inglaterra, os países que todo mundo quer visitar. E quando acaba a Idade Média, são feitos vários questionamentos a respeito da existência humana, da cultura, da sociedade, da representação e etc, etc. E um desses questionamentos vem do próprio renascimento, do humanismo, que questiona a Igreja Católica, e dentro disso vai haver o primeiro questionador da Igreja, que é o Martinho Lutero, que lá na Alemanha vai publicar as 95 teses, vai se separar da Igreja Católica, fundar uma nova igreja cristã baseada em toda a história de Jesus Cristo. E o Lutero ele era tão afrontoso que ele era um monge, ele era um padre e ele larga tudo e ainda funda uma própria igreja e ainda casa com uma ex-freira. Mete o louco geral. Afrontoso. Afrontoso. E aí depois disso você tem o Calvino na França, que aí ele vai para Genebra, ele é expulso da França porque as ideias dele são muito radicais. Aí ele vai para Genebra, funda uma nova igreja. O Calvino ele era mais doidão assim e tal. Ele fundou uma nova igreja cristã, se separou da igreja católica, criticava a igreja católica, mas criticava o Lutero também. E ele fundou uma igreja mais violenta. Ele chegou a botar fogo nas pessoas lá em Genebra também, proibir parties e fé e reuniões Nada, públicas. nada muito diferente em períodos da Católica, onde também queimavam pessoas e matavam e perseguiam. Mas aí tem a hipocrisia, né? Exato, é. Se separou pra fazer algo diferente, mas se não for do meu jeito, A igreja católica não muda, ela queima eu. pessoas. Deixa eu fundar uma igreja de queimar pessoas também. Bem, e aí você tem duas igrejas agora, né? A igreja luterana na Alemanha e a igreja calvinista em Genebra. E essas igrejas elas vão se espalhando, elas começam nesses países e elas vão se espalhando para outros lugares, outras regiões, pequenos feudos, que ainda existia o conceitos feudais naquele momento ainda, e vai existir por muito tempo em vários lugares, como na França mesmo, vai existir até obrigações feudais. Então, bem, é uma leve parênteses aqui, mas o que eu quero dizer é que ela vai se espalhar por esses feudos, eles facilitam o espalhar a ideia, porque eles são pequenininhos, pequenos reinados, né? Então as coisas vão indo mais rápido, é o interesse de cada senhor feudal. E essa nova religião, ela era do interesse desses senhores feudais, porque ela permite o lucro. E Hum, a Igreja Católica condenava o lucro na época, né? O pecado da usura e etc. E isso está acontecendo. Então você tem a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, tudo isso mais ao norte e centro da Europa, e a Igreja Católica dominando a parte mais ocidental, mediterrânea e ibérica, etc. Um, e aí você tem na Inglaterra o Henrique VIII. O pai do Henrique VIII, o Henrique VII, ele tinha acabado de acabar com as principais guerras que existiam dentro da Inglaterra, que era a Guerra das Duas Rosas, né, entre os Yorks e os Lancasters. E aí sobe o Henrique VII como um Tudor que nada tinha a ver com a história. É muito complexo, não entra agora na história. Então o Henrique VIII, quando ele entra, ele acabou de herdar um país que, mano, tá relativamente pacificado e com o catolicismo bem estabelecido desde a época que a igreja, que a igreja não, perdão, que a Inglaterra era a tal da heptarquia saxônica, que existiam 7 reinos da Inglaterra.
Então, tipo, a Igreja Católica tava mó cota. A época dos vikings, sabe? Do Ragnar e tal, chegando lá e tal. Mercia, Wessex. Eu lembrei exatamente disso, de quem assistiu Vikings. Eles vão conquistando, né, espaços na Inglaterra. E parece muito distante, porque quando você pensa em Inglaterra, você pensa em algo único. É. E mostra claramente, enfim, na série é bem interessante. É muito legal isso aí. Bem, mas aí então o Henrique VIII ele era o país que já foi unificado, expulsaram os vikings, unificaram o território, unificaram os reinos, e agora é um país que não tem mais a guerra entre coroas pra ver quem domina a porra do trono. Então, tipo, agora é um país, mano, vou falar em paz, mas é uma palavra muito forte. Mas tá lá, tá de boa, ninguém tá questionando, ninguém tá batendo de frente. Não tem nenhuma dinastia querendo tomar o poder dos Tudors, que agora o Henrique VIII é um Tudor. Bem, o Henrique VIII, casado com a Catarina de Aragão, que era um acordo que a Inglaterra estava com a Espanha na época, uma grande monarquia católica naquele momento. A Espanha era uma grande potência, ela era a maior potência do mundo. E o casamento entre os dois, né, o Henrique VIII e a Catarina de Aragão, era um acordo político entre o que era a maior potência do mundo naquele momento, que era a Espanha, pasme, era a Espanha e a Inglaterra. De novo, falando de Vikings, mas não só de Vikings, acho que a gente acabou vendo em outras séries e filmes também, né? Acho que inúmeros, que mostram que para selar uma paz, para selar um acordo, colocavam esses casamentos arranjados, né? Tipo, às vezes desde muito pequenos, muito jovens, já falavam que meu filho vai casar com a sua filha quando eles tiverem tal ano. E não era 30 anos, era 16. Já estavam casando, tendo filho, a porra toda. Exatamente. 14, 15, Né? normalíssimo, bizarro. Então assim, como você está falando, né, o casamento ele era um arranjo político que fortalecia poderes em ambos os lados. Às vezes em reinos diferentes, de países diferentes, ou até dentro do mesmo. Era algo, dentro do mesmo reino, era algo normalíssimo, assim. E aí o casamento dos dois estava lá, desenrolado e tal, não sei o quê. E provavelmente não existia lá aquele tesão muito grande entre ambos. Ou porque o Henrique VIII ele era um tremendo de um cuzão. Ele já tinha se envolvido com a irmã da Ana Bolenha, que era Maria Bolenha, e agora ele queria também se envolver com a irmã, que era a Ana, né? E a Ana tentou resistir e Misericórdia. tal. Dizem que ela tentou resistir, blá blá blá, não sei o que lá. E ela acaba se tornando amante dele e eventualmente ele fala: não quero que você seja só a minha amante, então eu vou me separar pra casar com você. O problema é que naquele momento a Igreja Católica não permitia divórcios. O Papa ele não permite a anulação, o divórcio do casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. E a Catarina de Aragão já tinha dado dois filhos para o Henrique VIII, né? O Eduardo e a Maria. Então já existia aí esses dois. E o Henrique VIII queria casar com a Ana Boleyn, não sei o quê. Aí ele fala, bem, então se a Igreja Católica não vai permitir que eu me separe, então a Igreja Católica não manda mais na Inglaterra. Já era meio que a fome com a vontade de comer. Porque a Igreja Católica, ela tava já. Na Inglaterra, ela nunca foi muito acima da coroa, mas ela tava no nível que empatava com a coroa, quase acima. Em outros reinos, ela estava acima das coroas, mesmo dentro das monarquias absolutistas, que detinham todos os poderes. E o Henrique VIII falou: mano, então já era, meu. Vou expulsar essa porra toda daqui e vou formar uma nova religião. E aí, tudo isso é uma forma de dizer, né, gente? Que ele formou uma nova religião, Ele não funda uma nova religião, é a religião cristã. Só que ele funda uma nova igreja baseada numa lei. Ele lança uma lei chamada Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia transforma o rei da Inglaterra no sumo pontífice da igreja. Ou No seja, quê? sumo pontífice. Sumo pontífice ele é o líder da igreja, entendeu? O Papa ele é o Ah, sumo ok. pontífice. Uhum. Então, ele se torna o líder da igreja na Inglaterra. Então, ele acaba com o catolicismo na Inglaterra para poder casar com a Ana Boleyn. E aí ele casa Ele com a Ana Boleyn. tava de saco cheio de tudo e falou, bora lá. Exato. E ele funda essa nova igreja, que é a igreja anglicana, que ela é uma mistura, na verdade. A igreja anglicana, ela não é totalmente nada de catolicismo. Porque pra falar a verdade, o Henrique VIII ele não tinha nada contra as liturgias católicas e as paradas. Ele até gostava.
O problema era o controle da igreja, a proibição do lucro e principalmente não poder divorciar e tal, né? Isso aí meio que batia no tocante aí a não poder fazer o divórcio, né? E aí, bem, ele funda essa nova igreja, a igreja anglicana, que vai passar por tentativas de modificação. Depois a primeira filha dele, a Maria I, vai tentar retomar o catolicismo, aí ela acaba morrendo. Ela, aliás, um parênteses aqui, ela achava que ela estava grávida, que para ela seria uma salvação. Ela estava grávida, inclusive, teoricamente ela estava grávida do rei da Espanha, que era o marido dela. Continuava o acordo, né, entre Espanha e Inglaterra. Depois da morte do Henrique e da Ana Boleyn. Ana Boleyn acaba sendo assassinada pelo próprio marido depois, mas isso não. Tipo, ela é acusada de traição e o Henrique VIII acaba matando ela. Meu Acaba executando Deus, que ela. zona. É Casos de Mas o família, caralho. Henrique VIII claramente era um babaca. Então, o catolicismo iria tenta voltar com a figura da Maria I, que era a primeira filha do casamento dele com a Catarina de Aragão. E ela achou que ela estava grávida, que para ela seria uma salvação, porque se ela estivesse grávida, ela teria um herdeiro e, da hora, a irmã bastarda dela, que ela chamava de bastarda, que era filha do Henrique VIII com Ana Bolenha, não assumiria o trono. Então ele tinha o Eduardo, que se tornou rei depois da morte dele, e o Eduardo acaba morrendo muito novo, nem governa quase nada, acaba morrendo muito novinho. A Maria I, que se torna a rainha depois do Eduardo, e a Elizabeth, que é a filha Cana Boleyn, está sendo perseguida. Ela chegou a ser presa pela própria irmã, porque a menina era considerada uma bastarda, filha do capeta e a porra toda. E a Ana Boleyn achava que ela estava grávida, mas ela não estava. Eu me confundi aqui, meu povo. Na verdade, não foi a Ana Boleyn quem teve o câncer, né? Foi a Catarina de Aragão. Então, corrigindo, é Catarina de Aragão, a mãe da Maria I. Ela tinha desenvolvido um câncer. Eu, sinceramente, eu não lembro exatamente qual era o órgão específico. Puta Que fez a barriga dela inchar e ela acabou morrendo quando, teoricamente, era pra ela ter o filho e tal. Coitadinha. E aí, acabou calhando de a única herdeira do Henrique VIII viva é Elizabeth, filha do casamento dele com Ana Boleyn. Então, a Maria I, que era filha dele com a Catarina de Aragão católica, restabeleceu o catolicismo depois da morte do pai. A Elizabeth, que era filha dele com a Ana Boleyn, reestabeleceu o anglicanismo, que era a religião do pai e da mãe posteriormente com o divórcio e o casamento. E aí o anglicanismo ele se torna oficial. Ele ainda tem uns percalços no futuro, mas ele acaba se tornando a religião oficial da Inglaterra até hoje em dia, ainda é a religião da Inglaterra. E no anglicanismo pode divórcio ou é igual o moço lá que Não. criticava as mortes e depois matou todo mundo? Eu confesso que eu não sei perfeitamente como é que funciona o anglicanismo hoje em dia, porque não me Tempo interessa. passa e também foda-se. Isso praticamente não é uma parada que me interessa Detalhes, muito. joguem no Google. Exato. Mas eu. Mas tá aí, tá viva a religião aí hoje em dia. As igrejas são muito parecidas com as igrejas católicas, o próprio comportamento são muito parecidos com as igrejas católicas. Ah, mas então não tem igreja católica na Inglaterra? Tem, óbvio que tem, caralho. Tipo, de antes do fim do anglicanismo. Tá lá a igreja católica. E foi construída a igreja católica posteriormente porque os católicos continuaram lá. Foram perseguidos, foram expulsos de lá em vários momentos, mas essencialmente estão lá, né? Estão lá, existe né, no mundo todo. É isso aí. Uma grande fofoca histórica que rendeu Porra, rendeu muita coisa. Rendeu mudar a religião do país todo, mano. Meteu o louco pra geral. E quem não era católico sai fora, porque a galera foi perseguida, meu. Quando ele casa com a Ana Boleyn, ele fala que eu sou o novo sacerdote aí, rei de vocês. Aceita que dói menos, é isso aí. Eu tenho a impressão que o rompimento desses caras com a igreja católica tinha muito a ver com o celibato também, né? Não no caso do Henrique VIII, porque ele era rei, ele podia transar se ele quisesse. Mas no caso do Lutero, mano, ele se torna monge porque ele vai atravessar um campo que tá chovendo e caindo raios, e ele tá com medo de morrer com um raio, e ele meio que faz uma promessa, não me engano, que ele vai se tornar um padre, ele vai entrar pra igreja se ele sobreviver. E ele sobrevive. E ele entra pra igreja. Só que o Lutero ele era bem dedicado. Ele era um cara realmente tal. Ele é tão dedicado que ele era alemão e ele saiu da Alemanha e foi até Roma
para ir entre aspas, pro berço do cristianismo, para sede do cristianismo, ficar ali e ver como viviam os bispos, o Papa lá em Roma, né, no que seria hoje, no que vai ser futuramente o Vaticano, que o Vaticano também não existia naquela época, mas a sede do papado estava lá, o Papa estava em Roma. Né? E aí quando ele chega lá, mano, é mó bordel, velho. Tipo, tá todo mundo transando com todo mundo. E padre, e papa transando com mina, transando com, quer dizer, com outros padres, com outros bispos e sacerdotes e arcebispos. E, mano, as hierarquias estavam todas confusas, porque tava todo mundo sem roupa. Aí ele enlouqueceu. Aí ele pirou, ele falou assim, Quero não, mano, também. não, como assim? Eu tô cumprindo lá direitinho, segurando o Zé Bezeuga lá. E o povo metendo louco. E o Manolo lá em Roma metendo louco geral, velho. Meteu essa? E aí ele voltou pra Alemanha e falou assim, não há quem aguente, né? Vou tocar o puteiro nessa porra aqui. Pode E pros crer. príncipes alemães era maravilhoso, né? Porque o cara falou, ó, pode ter lucro aí, pode ter lucro, galera, pode ter lucro. Aí os caras, pode ter lucro. Aí o povo enlouqueceu. Enlouqueceu. É isso aí. Então, galera, é isso. Falou, abraço. Até mais.